Voltamos, galerinha, agora para o nosso resumo da aula 8.1 sobre aí os temas contemporâneos da sociologia. Vamos ao quadro, vamos relembrar aí o que a gente trabalhou um pouquinho nessa aula extensa, né? Vamos ao quadro, vamos lá? Então, essa aula, ela é só assim, uma pincelada, né, do que alguns temas contemporâneos a sociologia traz para nós, né? Algumas visões aí do que existe de temas da contemporaneidade, né? Esse período que, como eu falei para vocês, que a história é marcada por períodos, vocês já sabem disso, e a gente está trabalhando aqui o período que a gente chama de contemporaneidade, que é a partir aí de 1789, por aí, né, a partir disso, a partir da Revolução Francesa, enfim, que é aí esse período marcado pela contemporaneidade. Então, a gente está falando, a partir disso, quais são as mudanças que ocorreram, né? Então, a partir desse período contemporâneo, surgiram algumas mudanças, né? E essas mudanças, elas estão atreladas principalmente aí a esse desenvolvimento do capitalismo. Como que ele se comportou perante aí todas essas mudanças e transformações que ocorreram na sociedade? Como é que esse capitalismo ele se reinventou, né? E a gente trabalhou na aula que uma das formas que esse capitalismo se reinventou para se ressurgir e ficar de verdade na nossa vida foi através da Revolução Informacional. Então, a Revolução Informacional, ele veio dar aí, essa revolução da informação, veio dar outra roupagem para esse capitalismo, né? Para essa sociedade capitalista. Não é mais ali ligadas às questões do passado, mas ligadas à questão da informação, da rapidez, da agilidade, né? E aí a gente traz aí que dentro desse recorte surge essa valorização e financiarização do capital, né? A gente falou do que vinha a ser a financiarização do capital, esse capital financeiro, ele está ligado aí a essa valorização que existe de ações, são essas empresas que, na verdade, têm essas ações, e essas ações, né, muitas vezes, elas, dentro desse mercado, que elas são mais valorizadas do que os próprios produtos que são comercializados. Então, dentro desse capitalismo que se reinventou, esse capital financeiro, que é considerado por Marx um capital fictício, porque é um capital que a gente não vê. Ninguém sabe para onde ele foi, né? Foi para o bolso de alguém, não sei de quem, mas de algum capitalista aí, de algum cara rico, né? Ele foi esse capital. Mas o que a gente quer dizer? Ninguém vê, é um dinheiro, né? É um dinheiro que ninguém vê. Ele foi investido, ele está sendo investido ali em títulos, dentro da Bolsa de Valores. É um capital extremamente valorizado. Então, hoje não é mais valorizado esse comércio que começou lá, né, no iniciozinho do capitalismo, não é mais valorizado a venda de produtos, mas sim a financiarização do capital, esse capital fictício, esse empréstimo que se faz para as indústrias, esse lucro, esses juros, né, o que fica esse capital financeiro aí, que está principalmente investido em títulos dentro da Bolsa de Valores. Mas, como eu falei, tem os contrapontos, né? Tem os contrapontos. E a gente falou do período da modernidade e pós-modernidade, uma vem em contraponto à outra, porque uma diz que tudo, a partir da ciência e tecnologia, tem uma explicação homogênea, a gente coloca uma explicação para um todo. A outra já diz, não, peraí, a gente está falando de uma diversidade, as culturas são diversas, as pessoas são diversas, a gente não pode homogeneizar tudo, esse discurso não está legal, né? Está errado. Então, a modernidade, ela vem em contraponto da pós-modernidade, a pós-modernidade em contraponto à modernidade, tá? E a gente trouxe aí alguns conceitos de hábitos do Bourdieu, de Habermas, sobre a financiarização, e de Bauman,
de Bauman sobre a modernidade líquida, tá certo, galerinha? E agora vocês vão fazer a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Vamos lá. Voltamos, galerinha, agora para a nossa correção, né, da nossa atividade sobre aí esses temas contemporâneos da sociologia, tá certo? E essa é a questão de número 1, sobre essa aula, né, que a gente falou aí sobre esses temas. Vocês perceberam que são vários temas, né? Por isso que a gente trouxe aí no plural, temas contemporâneos. São temas que a sociologia começou a trabalhar a partir da contemporaneidade aí, né? E quando é que surgiu essa tal dessa contemporaneidade, né? A partir aí de 1789, tá certo? Então, vamos lá, questão de número 1 diz assim: o fim do século XX e início do século XXI foram marcados por um conjunto de transformações econômicas, políticas e ideológicas que pareciam apontar para a construção de uma nova sociedade, tá? Regida por princípios distintos daqueles que haviam sido hegemônicos até a década de 60 e 70. Sobre a modernidade, é correto afirmar que resultou no desaparecimento dos conflitos ideológicos do mundo. Será que a partir da modernidade, olha só a pretensão dessa questão A aqui, né? Resultou no desaparecimento dos conflitos ideológicos. Será que tudo ficou assim, né? Todos os conflitos de cunho ideológico desapareceram, assim, bum, a modernidade chegou e todos os conflitos ideológicos desapareceram. Não, né, gente? Pelo contrário, a gente está vivendo muitos conflitos ideológicos, inclusive. Dentro da modernidade, dentro da pós-modernidade, que isso aí é uma questão que eu peço para que vocês se atentem a entender o que cada pretensão dessa, qual o objetivo de cada pretensão dessa, por exemplo, da modernidade, da pós-modernidade, que cada uma vem dizer para nós, né? B, que os agentes deixaram de utilizar as tecnologias para crescimento econômico? Não, né, gente? Porque a gente percebeu que o capitalismo, né, que dentro, não só do capitalismo, mas dentro dessa modernidade, que o capitalismo faz parte, que está dentro dela, que os agentes, eles, na verdade, usaram a tecnologia para crescimento econômico, né? Não deixaram. Então, aqui a palavra errada é deixaram. Não, eles não deixaram. Na verdade, eles utilizaram muito mais fortemente as tecnologias para crescer aí economicamente, né? Um exemplo disso é o quê? A financiarização do capital. É aquele capitalismo financeiro, onde que a gente fala de capital fictício, onde o investimento está em títulos dentro, por exemplo, da Bolsa de Valores, né? Então, não está mais em isso, e isso foi influenciado, inclusive, pelas tecnologias, por esse aumento aí da informação, das tecnologias da informação. Elas que proporcionaram esse capitalismo, e o capitalismo financeiro, que é o capitalismo da qual a gente vive hoje, que é o mais atrativo, se reinventar. O capitalismo se reinventou a partir dessas tecnologias da informação, tá? C, ocasionou no aumento exponencial do uso das tecnologias e a consolidação do Estado neoliberal. Né? Eu acho que essa daqui tem a ver, mas vamos guardar ela aqui. Porque o que ela está falando? Ocasionou, sim, um exponencial uso das tecnologias. Até aqui já está certo. E a consolidação do Estado neoliberal. Então, essa daqui também está certa. Já vamos colocar logo a certa, né? Porque aí a gente já vai eliminando. Porque, gente, o Estado neoliberal, ele tem essa visão máxima de liberdade de mercado, né? Então, ele fala assim, o Estado, não se mete aqui no meu negócio, tá? Deixa eu resolver aqui o modo que eu quero trabalhar, o jeito que eu quero fazer,
as ações que eu quero comprar, eu não te devo satisfações, tu não vem para o meu lado aqui que eu não quero saber de ti, né? Então, a grande máxima do Estado neoliberal é homens livres, né? Mercados livres, homens livres. Só que a gente vê uma contradição nisso, tá? Por quê? Porque muitas empresas, não vou dizer todas, mas muitas empresas pedem sim uma ajudinha do Estado, né? Então, infelizmente, a gente não percebe essa liberdade, essa independência, não. A gente percebe uma ligação, mas é uma ligação como? Quando é conveniente, né? Quando é conveniente para o mercado, quando é conveniente para o capitalista, quando é conveniente para a empresa, por exemplo, né? Para as grandes empresas. Quando elas querem usar o Estado, elas vão lá e pedem ajuda do Estado. Mas quando o Estado quer se meter um pouquinho lá na vida delas, ela, opa, fica na tua, aqui o negócio é livre mercado. Então, a gente dentro dessa lógica, a gente vê muita contradição também, tá, gente? Então, homens livres, mercado livre, não sei o quê, isso tudo é por conveniência. Quando essas empresas que fazem parte do rol de empresas multinacionais querem se utilizar dos estados, e eu estou falando Estado-nação, tá? É importante que vocês reflitam Estado-nação. Não estou falando Estado Rondônia, não. Estou falando Estado Brasil, Estado China, Estado-nação, uma nação. Nação brasileira, nação chinesa, nação japonesa, nação estadunidense, russa, entendeu? Estado-nação. Então, quando as empresas que fazem parte daquela nação, vamos supor, as empresas que estão aqui no nosso rol de empresas multinacionais, mas que estão no Brasil, querem se apropriar do Estado, isso ocorre, tá? Mas, na teoria, é mercado livre de homens livres, né? A intenção é que o Estado não intervenha na economia, tá certo? Houve progressos sociais. Então, essa aqui é a correta, tá? É a C, mas eu vou dizer por que as outras estão erradas. Houve progressos sociais e a diminuição da divisão em classes em todo o mundo. Não, né? Progressos sociais não houve. Quando a gente está falando de um Estado que é proibido de intervir na economia, que é proibido de intervir em questões sociais, não houve progressos sociais, tá? Aqui está dizendo que houve, essa afirmação está errada. Não houve progressos sociais e a diminuição da divisão em classes sociais em todo mundo? Não, também não, porque, na verdade, quem era rico ficou mais rico e quem é pobre ficou mais pobre. Então, o capitalismo se reinventou com a tecnologia da informação, mas a divisão de classes, ela continua. As pessoas que eram pobres continuam mais pobres, as que eram ricas continuam muito mais ricas. Por quê? Porque ele se reinventou. E tudo que está ligado a social não teve avanço, tá? Então, essa aqui está errada. A valorização do indivíduo e as culturas fora do padrão. Houve valorização do indivíduo e a cultura fora do padrão? Não. Também não, né, gente? Porque será que o indivíduo foi valorizado diante desse contexto? E a cultura que está fora do padrão? Por exemplo, as culturas que não estão ligadas ali a esse padrão de consumo, a uma roupa de marca X, a um colar de marca tal, né? Y. Então, será que as culturas que estão fora desse padrão, elas são valorizadas? Pelo contrário, dentro desse capitalismo, dentro dessa modernidade, o que se pensa? Em homogeneizar tudo para a questão do consumo, né? Coloca todas as culturas numa caixa e diz que todo mundo é igual, tá certo? E ninguém valoriza o que está fora do padrão, não. Pelo contrário, a gente se aponta, diz, olha, não tá legal isso aí porque tu não tá dentro do padrão, né? Então, essa aqui também está errada. Então, é a C, né, a questão correta. Agora, vamos para a questão de número 2, que diz assim: como um dispositivo de múltiplos usos, o telefone celular tem servido cada vez mais de suporte para a convergência de mídia.
potencialidade que o tem tornado alvo de investimentos por parte da indústria. Há previsões de que em 2020 os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso da internet. Olha só, essa questão está um pouco atrasada, né? A gente percebe que foi até antes, né? Foi até antes que os celulares eles são o maior meio aí de acesso à internet. Mas não tão assim, né? Porque esse boom veio recente. Então, o contexto da citação acima refere-se a uma das principais características do quê? Olha só. O que a gente falou que está ligada com esse boom aí, né? Capitalismo industrial. Esse capitalismo é aquele capitalismo que se iniciou, né? Lá na época da Revolução Industrial, aquele das indústrias, onde tinham vários trabalhadores para manusear uma máquina, né? Então, esse aqui já podemos marcar um X que está errado. Capitalismo financeiro? Não, a gente não está falando de capitalismo aqui, né? A gente está falando de algo que pode se tornar aí um meio de maior acesso à internet, de um aparelhinho que é o celular, que é uma realidade hoje, que está ligado ao quê, né? O capitalismo industrial não está. Ao capitalismo financeiro, também não, ele colabora para o capitalismo financeiro. C, capitalismo informacional? Sim, é o capitalismo informacional. Capitalismo comercial? Também não. E o capitalismo de exploração? Diretamente não, né? Então, a resposta é o capitalismo informacional. Tá? Questão 3 diz assim: o século XX passou para a história como um dos mais importantes no processo de desenvolvimento dos meios de comunicação de informação. A revolução, né, ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou radicalmente o estilo de vida das pessoas. Em relação aos efeitos desse fenômeno, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, vamos lá. O exercício da liberdade, as ações sociais, as atividades comerciais se modificaram de forma homogênea nos continentes. Olha só, o exercício da liberdade, as ações sociais e as atividades comerciais se modificaram de forma homogênea, ou seja, ali igualzinha em todos os continentes? Não, né, gente? Então, tem países que se desenvolveram mais e tem países que se desenvolveram menos. Então, não foi de forma homogênea, não, tá bom? Falso. Vamos lá. O sistema de comunicação se tornou um valioso instrumento político? Sim, também, né? Também. Vamos ver o contexto aqui da questão? O século XX passou para a história como um dos mais importantes processos de desenvolvimento dos meios de comunicação, né? Em relação aos efeitos desse fenômeno, que é dessa revolução. Sim, então, correta também. Essa é verdadeira, a outra é falsa. O Estado, que inicialmente via a internet como um templo ali para amadores, passou a considerá-la um serviço de utilidade pública? Também, né? Sim. A importância e a diversificação dos meios de comunicação impuseram uma única legislação dirigida aos crimes virtuais para todos os países? Não. Essa aqui, né, infelizmente não, né? Então, a questão correta é a questão B, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos lá para a gente conferir. Isso mesmo. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá certo? Muito bem. Questão B, correta. E aqui, né, a gente encerra a questão dissertativa perguntando aí, pedindo para que vocês citem quais as características da pós-modernidade segundo Bauman, tá? Tem vários estudiosos que falam sobre a modernidade, mas eu garanto para vocês que se vocês lerem algo sobre Bauman, vai ajudar muito vocês aí na redação, porque o Bauman ele é muito atual nesse sentido, tá? Então,
Ele fala assim, que a sociedade pós-moderna sofre mudanças em ritmo intenso, ocorre o que ele define como modernidade líquida, a liquidez nos relacionamentos, a fragilidade nos relacionamentos, essa rapidez que está lá, né? A sociedade, ela vem para nossa casa, ela vem para nossa vida pessoal, né? A estrutura familiar mudou drasticamente e as conexões no mundo moderno foram individualizadas. Ou seja, tudo é culpa do indivíduo. Dentro do capitalismo, dentro da modernidade, tudo é individualizado. A gente não tem mais solução para nada. Tudo é culpa do indivíduo somente, né? Infelizmente, as pessoas agem desse modo, né? Tudo se tornou frágil ali, líquido, né? A liquidez nos relacionamentos. Como a gente consome os produtos, a gente consome as pessoas, né? Se não me serve mais, eu descarto. Se eu não quero mais, eu descarto com uma facilidade enorme, né? Então, ele fala, olha, esse tipo de sociedade lá, ela se transpôs para a nossa vida. A gente está agindo igualzinho a essa sociedade de consumo. A gente trouxe para a nossa vida esse tipo de relação, essa relação frágil, né? A gente está consumindo as pessoas. Não te quero mais, muito facinho, eu vou lá e dou um tchau, né? Então, relações frágeis, né? Amor líquido. Todas as relações de amizade, as relações entre as pessoas se tornaram, dentro da pós-modernidade, para o Bauman, mais frágeis, tá certo? Bom, é isso, galerinha. Por hoje a gente encerra por aqui e até a próxima aula. Até mais!